Você já terminou um livro e pensou, nossa, isso aqui não é só um livro, isso aqui daria um ótimo filme. De você sair da tela do cinema e ficar digerindo aquilo, que dá o que falar, que muita gente comenta. Tem muitos livros por aí que não se tornaram filmes, né? E eu trouxe alguns pra vocês aqui que eu acho que durante as minhas leituras eu falava, gente, eu logo imaginava algo na tela do cinema. E também eu fiz um plus aqui, que você vai ver, que eu montei pôsteres de cinema como se fossem filmes desses livros aqui. Aí eu quero ver se você vai aprovar que se você assistiria esses filmes. Provavelmente você em casa já leu algum desses, pelo menos um você já leu. E aí é bom que você me fala se você concorda comigo, se poderia virar um ótimo filme. Eu já vou começar com O Apanhador no Campo de Centeio. Eu não tenho ele físico, quer dizer, eu tenho, mas não achei, mas é uma versão muito antiga. Vou deixar a capa, a última capa que fizeram aqui. Esse livro foi um livro que me marcou muito e eu sempre falo dele aqui no canal. Sempre que eu posso, eu indico. Embora seja um livro que divida opiniões, para alguns ele é um livro mais, assim, que não quer dizer muita coisa, mas para outros quer dizer muita. Ele é basicamente uma história que fala sobre um adolescente que ele tá perdido, ele tá revoltado e é profundamente solitário. É o Holden Caulfield. Só que assim, é um livro sobre juventude. Então quando você lê, você lembra um pouco da sua época de adolescente. Você meio que resgata ali como você era antes, o que você pensava. E eu achei muito interessante que o autor, ele conseguiu trazer para as páginas uma descrição muito mágica, assim, sabe? Que você lê e logo se conecta com como você era quando adolescente, quando você tava com aquelas crises existenciais, sabe? E você olhava para a vida adulta e você não via sentido e você não quer virar adulto. Acho um livro, assim, fenomenal. Não é um livro cabeção, assim, que deixa você tentando entender as coisas, os pontos. É uma leitura maravilhosa. Só que o curioso desse livro é que ele nunca virou filme porque o autor nunca permitiu. Ele permitiu virar um conto dele, algo parecido, virar uma coisa mais rápida, e ele não gostou, ficou horrível pra ele, e aí ele decidiu que nada que ele criasse, que ele escrevesse, iria pra tela do cinema. Então até hoje isso não aconteceu com o Apanhador no Campo de Centeio, exatamente por isso, porque ele não permitiu, e até hoje, mesmo depois da morte dele, isso é respeitado. Mas eu acho assim, por isso que esse é um dos motivos que se virasse filme seria um momento histórico pro cinema, sabe? Porque muita gente já tentou fazer esse livro virar filme, é um clássico, né, de muitos e muitos anos. E eu imagino um filme com um clima, tipo Sessão da Tarde, só que emocionalmente tão marcante quanto Conta Comigo, sabe? Quando a gente assiste a Sessão da Tarde, toda vez que a gente ouve falar sobre Conta Comigo, lembra de Sessão da Tarde, porque a Sessão da Tarde passou várias vezes esse filme. E toda vez que eu penso no Apanhador no Campo de Centeio, eu penso mais ou menos nesse estilo de filme de Sessão da Tarde, mas com um emocional bem forte, sabe? Que você termina de assistir, de ler, pensando muito na história do personagem, se conectando com você. E essa é a capa, esse é o pôster que eu fiz. Aí, fiz não, né? Foi com a ajuda da IA, mas que seria um ótimo pôster aí para um filme que é O Apanhador no Campo de Centeio. Comenta aqui o que você achou, se você já leu ou não leu esse livro, se tem interesse. Agora vamos para uma fantasia, que é A Guerra da Papoula. Vou dizer para você que eu tinha perdido as minhas esperanças numa fantasia. Eu tinha perdido mesmo. Fazia tempo, eu lia muita fantasia lá nos anos 2000, até 2009 mais ou menos. Eu gostava muito das Crônicas de Nárnia, eu gostava muito de um pouco de ficção científica. Acabei perdendo isso com o tempo, não sei porquê, meados de 2010, 2015, eu perdi essa vontade de ler. Aí eu tentei ler alguns na pandemia, 2020, 2021, e acabei desanimando. E aí eu falei, eu acho que melhor não é pra mim esse tipo de livro, essa leitura. Então eu acabei abandonando. Só que aí eu voltei a ler, eu experimentei A Guerra da Papoula da R.F. Kuang, e meio que me resgatou aí, que eu dei muitas notas, muitos elogios para essa história, para essa fantasia. É uma trilogia, se não me engano, mas eu não continuei. Inclusive, eu já até gravei um vídeo, acho que foi um short, não me lembro, de trilogias, quadrilogias e séries que eu não terminei e que eu não quis continuar.
porque eu tenho problemas em continuar e ficar lendo livros que tem séries. Mas a minha experiência com esse primeiro livro já foi bem grande e toda vez que eu li eu ficava imaginando cenas de cinemas, cenas épicas. Então seria como um filme de fantasia clássica, mas com uma pegada bem mais violenta. E aqui a gente acompanha a história da Rin, que é uma garota que entra para uma academia militar e ela acaba descobrindo um poder ligado aos deuses, que é através da papoula, que é a flor lá, né? E aí tem um pouco dessa parte, né, de magia, tem seres, criaturas ali. É uma história que acontece, é ficção, né, mas é muito baseada ali numa história da China, inspirada, né, num passado ali da China. Então assim, quando você lê, com o tempo você vai vendo que é um livro que acaba deixando de ser uma fantasia confortável e te levando a momentos que você não esperava. Existem cenas aqui, momentos que eu acho que não dá para pessoas menores de 18 anos, porque se transforma de uma fantasia que todo mundo, você fica esperando, igual eu estava ali, né, achando que era só uma mera fantasia, mas é uma leitura que acaba te levando para uma história muito brutal sobre guerra, sobre violência, o poder. Não tem muita romantização, não tem muito alívio essa história. E talvez seja por isso que esse livro ainda não virou um filme. Não só por causa disso, dessa parte, né, violenta, mas também por causa da parte política, que é pesada. E eu acho que para fazer um filme bom, né, um filme excelente, não tem como fugir de coisas essenciais que tem aqui. Então tá aqui Guerra da Papoula. Se você não leu, experimente se você quer uma fantasia. E aí pensei, vou fazer um pôster. Como seria esse pôster de A Guerra da Papoula? E ficou assim. E agora me diz aí se você assistiria a esse filme. Eu gostei, achei muito bonito, de verdade. Achei um pôster um dos mais bonitos que eu vou mostrar aqui pra você hoje. Aqui acompanha a história de uma mulher lá nos anos 70, uma mulher negra, e ela começa a ser transportada lá numa época em que, até numa fazenda que era escravista lá pelo século XIX. É uma viagem no tempo, várias viagens no tempo que acontece aqui nessa história dessa mulher. Você acompanha a vida dela, você fica com muita pena dela. Existem momentos ali que são assustadores se você conseguir se colocar ali no lugar da personagem. Não é só uma aventura, uma viagem no tempo, é uma história sobre sobrevivência, tem muita pegada histórica aí, uma ferida que até hoje, se mexer, ela dói ainda. Então acho que por isso, por questões assim, por pegar nessa temática mais pesada, eu acredito que seja mais complicado de levar pro cinema. Eu sei que já teve uma certa adaptação, se eu não me engano, mas vamos pensar por um lado mais boom, assim, sabe? E eu ainda acredito que se virasse um filme, né, eu acho que seria uma pegada de filme do diretor Jordan Peele, que ele já fez o Corra, já também fez o filme Nós, uma obra que fala sobre racismo, mas que tem um pano de fundo ali de terror. E eu acho que ele poderia fazer com maestria essa história, levar para os cinemas, e seria muito interessante. Eu gostaria de assistir, seria muito bom. Seria um terror psicológico que usa feridas do passado aí, e a gente com certeza ficaria bem comovido, bem mexido com tantas coisas que acontecem com essa personagem. E aí eu fiz a capa, que ficou assim o pôster. Quero saber o que você achou. E eu acho que, tipo assim, eu assistiria esse filme, ficaria belíssimo. Ficou uma capa muito bonita. Lembra um pouco, assim, uma pegada de filmes que acontecem no Texas, sabe? Eu acho que seria legal, seria bem interessante se viesse a se tornar um filme assim, na pegada de Jordan Peele. O Ceifador. Aqui, gente, se virasse um filme, seria um filme blockbuster mesmo, por causa de efeitos especiais, por ser uma história mais futurista. Eu acho, assim, uma história muito genial. É uma proposta que o autor dá muito original. Então eu acho que ia ganhar muitas pessoas no cinema. Pra você que não conhece a história, no Ceifador aqui, a humanidade venceu a morte. As pessoas, elas não morrem mais naturalmente, mas ninguém precisa controlar a população. E é aí que entram os ceifadores para fazer esse balanceamento aí na população. É basicamente isso, é uma distopia num futuro, né, em que nem presidente tem, porque o que funciona ali para governar os países de uma forma só, não tem um governante para cada país, é um pro mundo todo, é uma IA. E eu fiquei fascinado por essa história, eu gostei muito, eu li muito rápido. Também é uma trilogia, não continuei também, mas eu tenho aqui os 3 livros, né? Até pretendo pensar numa continuação aí das minhas leituras, porque eu gostei bastante. Quando eu li, eu também imaginava como poderia ser ali o filme,
pra mim, na minha cabeça, seria um filme bem megalomaníaco, sabe? Tipo Star Wars, algo com uma pegada de Duna. Só que, infelizmente, esse livro meio que chegou num momento não muito legal, adequado pro cinema, porque já tava tudo muito saturado de distopia, né? Já tinha passado Jogos Vorazes, já tinha passado aqueles de Insurgente, Divergente. E aí eu acho que por isso até que não pensaram mais em trazer para um filme, né? Eu já tinha ouvido falar há muito tempo atrás que poderia virar filme, que o autor tinha vendido os direitos autorais, mas aparentemente isso foi, assim, né, engavetado, porque já faz muito tempo que isso aconteceu. Mas eu acho que hoje, com os streams, com esse monte de série aí que surge, que nem tem a série de Harry Potter que está sendo feita, tem a série do Percy Jackson, tem entre outras séries, eu acho que seria muito legal se fizesse, mas se fizesse uma série não com adolescentes, porque aqui os personagens que são escolhidos como ceifadores, né, que estão na disputa para ceifadores, eles são adolescentes. Então se não pegasse, não fosse nessa pegada, porque aqui tem morte, gente. Eles entram no negócio para trabalhar pro governo, para reduzir a população. Então, a função deles é essa, é reduzir a população. Mas aí tem toda uma regra, porque não é qualquer um primeiro que aparece na frente, tem todo o processo para eles serem selecionados, enfim, como muitas distopias, né? E pro cinema eu fiz uma capa, um pôster que ficou desse jeito aí. Eu também gostei bastante, ficou mais uma pegada de quase de terror misturado com ação. O que você achou aí? Eu acho que pra mim seria um filme que teria uma estética muito boa, muito bonita, diferente, sabe? Por último vem A Última Casa da Rua Needles, que foi um livro que eu li em 2024, eu gostei, embora divida muitas opiniões aqui esse livro. Eu super concordo, né, porque no início eu gostei muito, depois eu fiquei meio assim, mas depois no final eu entendi bastante. É uma leitura que se você não sentar e ler assim direto, você pode acabar se dispersando um pouco na história e ficando um pouco confuso. Mas depois, se você se apegar bastante ali, você acaba gostando bastante, pelo menos eu gostei. Foi uma leitura sombria, é um suspense psicológico, né? Te dá uma agonia porque você não consegue entender direito quem são os personagens ali, porque são personagens aparentemente desconectados. Tem uma mulher que é solitária, tem uma adolescente traumatizada e tem um serial killer. Essa é a premissa da história ali, naquele lugar ali, perto daquela casa. Só que assim, conforme a história vai avançando, as coisas começam a se entrelaçar e você aí, aos poucos, vai entendendo, ligando os pontos. Mas tem um grande plot também nessa história. Eu acredito que não virou filme, porque é um livro recente, se eu não me engano, ele foi publicado em 2023. Eu não sei se eu consigo ver aqui, mas eu acho que foi publicado em 2023, deixa eu ver, 2022, mas enfim, quem sabe, né, futuramente possa se tornar aí um livro de suspense psicológico. Na minha cabeça, se ele fosse dirigido pelo diretor Ari Aster, que é o mesmo de Hereditário, ele seria um pouco mais pesado do que é no livro, mas eu acho que seria melhor assim. A pegada seria diferente, não teria jumpscare, seria um terror bem psicológico, bem lento, desconfortável e opressor. Eu fiz a capa também, o pôster, e seria mais ou menos isso. Visualmente teria essa cara. Eu pensei num tom esverdeado por causa da capa também, e aí ficou dessa maneira, se fosse um filme do Ari Aster. Bom, esses foram os livros que eu selecionei aqui e gostaria muito que virassem filme. Infelizmente, nenhum deles aliás, tem o de Kindred, mas eu acho que merecia uma repaginada, por isso que eu coloquei aqui nessa lista. Agora comenta aqui qual desses filmes você assistiria se tivesse ido pro cinema. E uma outra pergunta que eu quero saber, se você já leu algum desses, qual desses assim você acha que deveria virar filme? Se você gostou desse formato de vídeo, eu posso trazer mais livros aí que poderiam virar filme e aí pode virar até uma série, quem sabe. Bom, é isso. Eu te agradeço por ter assistido aqui até agora. Curte o vídeo se você não curtiu, me segue, se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!